Bom dia, boa tarde, Deus abençoe todos vocês, moradores de Anápolis. Meu nome é Alfonso e como todo dia estamos aqui pregando a palavra de Deus pura, sem acrescentar nada, sem diminuir nada, porque em Provérbios capítulo 30, diz: não acrescentes a sua palavra para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, longe de nós mentir vocês ou a qualquer pessoa para Deus nos repreender e sermos achados mentirosos e sermos condenados ao inferno. Tiago capítulo 3, versículo 1 diz: não vos façais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Infelizmente, os púlpitos do Brasil estão cheios de condenados. Está cheio de pastores ignorantes, de pregadores que não conhecem a palavra de Deus e se atrevem a falar de Deus sem conhecimento, levando a pessoas ao cativeiro espiritual, à condenação das suas almas. Por isso é importante ouvir o que a gente fala todos os dias a diversas pessoas. Milhares de pessoas talvez já ouviram pregação aqui. Temos um canal de YouTube também que se chama O Fim Está Próximo, Anápolis, onde postamos as pregações para vocês poderem assistir. Se quiserem, temos panfletos. O tema de hoje, a pregação de hoje se chama O Dilúvio. O Dilúvio. Hoje choveu muito em Anápolis. Desde cedo, a madrugada inteira, continua a chuva. E hoje, meditando em que ia pregar para vocês, orando por vocês também, chorando pelas suas almas preciosas, que tem um destino eterno, seja o céu, tomara, ou seja o inferno, infelizmente, para todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. E o tema desta pregação é o dilúvio. Se algum de vocês tem algum senso, conhecimento de algo da palavra de Deus, saberá, entenderá que milhares de anos atrás a Terra, o planeta Terra, experimentou um dilúvio, que as águas não pararam de cair, que a chuva não parou até toda a humanidade ser destruída ou afogada pela água. Crianças, jovens, idosos, pessoas que pensavam que estava a sua vida certa, que estavam caminhando bem, que estavam fazendo algumas coisas boas na terra. Mas Deus diz que ia destruir essa geração pela maldade dos seus pecados, que obviamente a maioria não entendia. O problema do pecado, amados, é que a maioria das pessoas que praticam o pecado nem sabem, nem entendem que está pecando. Mas Deus nos deu uma consciência para saber que mentir é pecado, falar palavrões é pecado, adulterar, fornicar, se embebedar são pecados e te levam para a condenação eterna. A mensagem de hoje tem muito a ver com nossa realidade, brasileiros de Anápolis. Eu sou peruano, meu nome é Alfonso. No entanto, toda a humanidade está esperando que o fim do mundo, que já não virá por água. De fato, Deus faz um pacto com Noé e com os homens da humanidade depois do dilúvio, e ele mostra um arco-íris. Arco-íris se fala em português? Um arco-íris. Ou seja, cada vez que vocês vejam o arco-íris, não pensem, é o símbolo dos homossexuais, LGTBAEM, mas não. É um sinal de Deus com a humanidade, que nunca mais o mundo ia ser destruído pela água. Disso podemos ter certeza. Deus viu o arco-íris para nós ver e saber que nunca mais a terra ia ser destruída pela água. Ou seja, infelizmente, o paganismo dos homossexuais fez esse o seu símbolo, mas esse símbolo condena eles, porque faz lembrar da grande destruição
do mundo pelos seus pecados. Agora, amados, os últimos dias não vai ser destruição por água. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, desde o versículo 1, fala que esta terra, como nós conhecemos, vai ser queimada. Ou seja, todos os habitantes da terra que estejam no pecado, pratiquem o pecado, não deixem o pecado e não tenham Jesus Cristo como rei, serão queimados. Amados, isso é muito temível. Imaginem, milhares de anos atrás, Noé construindo a arca, 120 anos construindo com longanimidade, paciência a arca, por muitos anos, pregando a justiça de Deus, que é o que também fala Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, se não me engano, que Noé era um pregador da justiça de Deus, obviamente do juízo que Deus estava a derramar na terra milhares de anos atrás. Imaginem, homens e mulheres, casando, bebendo, comendo, como se nada fosse acontecer, como se Deus não ia cumprir a sua palavra por meio do profeta Noé, pregador de justiça. E quando chegou a água, quando as águas não pararam de cair, quando começou a inundação, os homens começaram a acreditar, verdade? Verdade é o que Noé pregou. O mundo vai ser destruído, mas já não houve oportunidade para arrependimento. A porta se fechou. Amados, Deus abriu a porta da graça, da misericórdia através do sangue do seu Filho. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo 2000 anos atrás para chamar os pecadores de Anápolis também a se arrependerem. Todos vocês, pecadores de Anápolis, a se arrepender, deixarem seus pecados, sua vida de pecado e se voltar totalmente a Jesus Cristo. A vida eterna, a arca da salvação, a porta da salvação, cujo nome é Jesus Cristo. Quantos de vocês querem essa porta de salvação? O Senhor Jesus Cristo disse em João 10, eu sou a porta, quem por mim entrar será salvo, e entrará e sairá, e terá pastagens, a presença de Deus eterna, a qual Davi disse em Salmo 16, na tua presença há plenitude de gozo, de regozijo, deleites a tua mão direita para sempre. Quantos de vocês querem a vida eterna? Quantos de vocês sabem que pode morrer hoje? Quantos de vocês sabem que seu fim pode chegar hoje? E ainda que você procure fazer planos, investimentos, carreiras, profissões, você poderia morrer hoje e seu fim chegaria eternamente para o inferno eterno que Deus prometeu aos desobedientes. Quantos de vocês são salvos? Quantos de vocês são salvos do pecado? Quantos de vocês têm Jesus no coração? Quantos de vocês sabem o que aconteceu milhares de anos passados com Noé, o dilúvio? Vai ser pior agora. Muito pior, porque o testemunho de Deus para nós é maior e mais poderoso. A cruz de Cristo foi mostrada para todos nós deixarmos nossos pecados e seguir a Jesus Cristo a eternidade. Quantos de vocês fazem caso omisso à palavra de Deus? Quantos de vocês não querem se arrepender, incluídos os policiais, com todo respeito, incluídos os policiais? Quantos policiais não querem se arrepender dos seus pecados? Incluídos os policiais, incluídos políticos, incluídos presidentes. Quantos não querem deixar seu pecado? Quantos? E pensam, Deus é tão bom que vai lidar comigo de uma maneira diferente. Não.
Deus não muda. Deus é um Deus que seus caminhos são eternos. O mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz o apóstolo Paulo. Vou ler o que o apóstolo Pedro diz, já parou um pouco a chuva. O apóstolo Pedro, com a autoridade apostólica, diz isto. Segunda de Pedro 3:1. Esta segunda carta, amados, escrevo agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores. Que é um escarnecedor? Aquele que escuta e diz, não interessa. A palavra de Deus não me interessa. Escarnecedor, está cheia esta fila de escarnecedores. Cheia esta fila de escarnecedores, que não tem vergonha de pecar diante da presença daquele que todo vê, todo ouve, onipresente, onisciente, Deus Criador de suas vidas. E pecam como se nada acontecesse. Escarnecedores. Andando conforme as suas próprias concupiscências. A maioria de vocês, não digo todos, talvez aqui tenha um redimido, um cristão verdadeiro. Andando de acordo com seus próprios desejos pecaminosos. Um diz, eu gosto de beber, quero ficar bêbado. Pode ficar bêbado, vai para o inferno. Um diz, gosto de homem e mulher, se não homem e mulher, homossexual, vai para o inferno. Um diz, eu sou adúltero, vou sair do meu pacto de casamento, vai para o inferno. Fornicário, não quer se casar e quer viver amaciado com uma mulher, com um homem, vai para o inferno. Palavrões, mentiras. E dizem, tudo está bem. Muitos aqui me criticam quando prego sobre adultério. Quantos adúlteros tem aqui? Levantem suas mãos, os adúlteros. Levantem suas mãos, os adúlteros. Ninguém levanta a mão. Se você é adúltero, infelizmente, Deus te diz, deixa teu adultério. Arrepende-te, senão perecerás. Porque ser um adúltero é um traiçoeiro do pacto do casamento. É uma pessoa ruim que Deus vai condenar ao inferno. Não tem zombaria aqui. É uma vergonha ser um adúltero. É uma vergonha ser uma adúltera. E Deus vai cobrar isso. Assim que não venha aqui dizer que ser um adúltero é uma virtude. Claro, todos aqueles que querem presidentes adúlteros, como Bolsonaro, 3 casamentos, adultério, outro tipo de pessoas, Lula também. Amados, a característica dos fins dos tempos é qual? Vocês chamam bom ao que o Senhor chama pecado e ruim. E vocês chamam ruim ao que o Senhor chama bom. Que minha esposa, 23 anos de casados, graças a Deus. Porque nosso pacto é com Jesus Cristo primeiro. E todos os adúlteros, macumbeiros, feiticeiros, espíritas, crentes falsos, católicos, deveriam ter vergonha. De vergonha da sua vida, realmente. É uma vergonha de ser esse adúltero, adúltera. Os filhos choram. Os filhos choram. Quem aqui é um adúltero que fez chorar os seus filhos? Levante sua mão. Quem aqui é uma adúltera que faz chorar os seus filhos? Onde está minha mãe? Está com o amante. Onde está meu pai? Está com o amante. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, vou deixar esse tempo. 4. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. Versículo 5, 2 de Pedro 3:5. E nisto são voluntariamente ignorantes. O problema de vocês, moradores de Anápolis, que não têm Cristo, não somente que são zombadores, é que voluntariamente não querem nem saber, ou seja, voluntariamente ignorantes. Deus não poupa isso.
Deus não vai deixar sem castigo aquele que diz: eu não quero nem saber. Melhor é não saber que saber e continuar fazendo e minha consciência me acusar. Não. Aquele que voluntariamente nega conhecer a Jesus será condenado eternamente. Para conhecer a Deus da ira, ao Deus fogo consumidor, que não poupou a todo aquele que não quis conhecer Ele. Amados, Deus criou vocês. Deus ama vocês. Deus espera que vocês deixem sua imundície. Deus espera que vocês deixem seus pecados e sigam a santidade, a justiça, o amor, a misericórdia de Deus. Pelo menos teve uma mulher que expressou que é, ainda que não, ou seja, uma vergonha mesmo, mas tem pessoas que pelo menos fazem coisas diante da sua maldade. Amados, quantos de vocês são mentirosos? Quantos de vocês são amaciados? Quantos de vocês são bandidos, beberrões, mentirosos, adúlteros, falam palavrões cheios de boca suja e ainda creem que Deus escuta as suas orações? Quantos de vocês continuam falando palavrões? Quantos de vocês se orgulham falando no bar com seus amigos? Agora tem uma nova conquista amorosa, agora tem outra querida, outra amante. Quantos de vocês não têm vergonha da sua pilantragem, da sua traição contra a esposa da sua juventude, contra o esposo da sua juventude e deixar seus filhos? Deus vai cobrar, Deus vai dar o pago, Deus vai se vingar dos pecadores que voluntariamente ignorantes, que não sabem que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade e a terra que permanece fora da água e dentro da água. Versículo 6, 2 de Pedro 3,6. Por o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu no dilúvio com Noé. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está dizendo: o fogo vai consumir os pecadores que não querem se arrepender. Isso como vai ser? Espera para ver. Espera para ver. Os pecadores do dilúvio não creram até que Deus inundou a terra e morreram afogados pela sua incredulidade. A maioria de vocês não crê no juízo de Deus. A maioria de vocês não crê que Deus vai te matar e queimar por teus pecados. Mas Deus vai fazer isso. Para quê? Para a honra e amor do seu nome. Por amor do seu Filho Jesus Cristo, que sofreu e morreu em nosso lugar, em teu lugar, em meu lugar, para não sermos consumidos. Na cruz do Calvário, que caiu, amados? Vocês acham que a cruz do Calvário foi uma brincadeira, um show do Filho de Deus? O verdadeiramente padeceu por vocês. Que vocês acham que ele padeceu? Foi açoitado, cuspido, batido, ferido, quebrantado, moído, açoitado, escandalizado, escarnecido, crucificado por você, para você viver uma vida de pecado? Obrigado, não. Até para um mendigo ali. Quantos de vocês dizem: oh, Cristo me ama, Ele morreu por mim, continuam na podridão da sua igreja podre, que prega mentiras, que os pregadores são ladrões, e não se importa.
começando pela falsa igreja católica, que roubou tanto através dos séculos, que é uma das maiores empresas lá no Vaticano. Quem diz amém? Quem sabe isso? Vai me dizer que não sabem isso? As riquezas do Vaticano, o Banco do Vaticano, as podridões do Vaticano, que roubou por séculos as pessoas pobres, para enviar todas elas para o inferno, inventar mentiras como que tem o purgatório. Não importa o que você faz aqui, depois de morto, você vai para o purgatório e fazem um tipo de rezos e você sai de lá. Mentira do inferno, não existe o purgatório. Ou como os falsos crentes, dá teu dízimo, senão você não vai para o céu. Dá teu dízimo, senão vem o gafanhoto. Ensinam que o gafanhoto é o diabo. Olha para você ver que pilantragem. Gafanhoto, um inseto que devorava as plantações em Israel. E ensinam os pilantras dos falsos pastores evangélicos que o gafanhoto é o diabo. Que se você não dá o dízimo, você não vai para o céu. Isso deve ser denunciado. Isso deve ser punido no Brasil. Crime, injustiça. Quantos de vocês sabem dessas pilantragens e não fazem nada? Uma geração de covardes, uma geração adúltera e perversa que não conhece a Deus, que não quer defender o estandarte da bandeira da verdade de Jesus Cristo. Ficam caladinhos como bodes, como gados, seguindo qualquer coisa. Não é vergonhoso o sistema do Brasil? Não há vergonha? Em lugar de continuar o caminho com Cristo e com a palavra de Deus, a chuva de fogo vai cair. Nas falsas igrejas, os falsos pastores e profetas falam da chuva de fogo, sapato de fogo, carro de fogo, tudo é fogo. E eles acham que lá, por falar essas bobagens, o Espírito Santo está lá. Não. O Espírito Santo está longe das igrejas de falsos profetas. Não existe tal coisa como o Espírito Santo está lá. Não. A presença de Deus é santa. Salmo 22. Tu és santo, tu que habitas no meio dos louvores do teu povo Israel. Quando o povo é santo, quando o povo é obediente, quando o povo carrega a sua cruz, quando o povo cristão se nega a si mesmo, sofre perseguição, calúnia pelo nome de Cristo, o Espírito Santo está lá. Glória a Deus. Sabem por que na maioria das igrejas que vocês vão não tem repreensão contra o pecado? Porque a maioria dos líderes estão cheios de pecado, de cobiça. Ninguém se repreende. Pode subir um político ao púlpito, pode subir um ladrão ao púlpito e ninguém fala nada. Não é verdade? É ou não é? Quem diz amém? Qual é a salvação então? Eu venho aqui somente para criticar, para chamar ao arrependimento? Não. Vai para Jesus. Abandona a tua falsa igreja. Confessa Jesus. Vive para Jesus. Morre para Jesus. Deixa teus pecados e confia no sangue de Cristo como a única maneira de obter salvação. Glorifica ao Senhor Jesus com tua vida e com tua morte. A maioria de vocês querem clubes sociais. Eu estou tão sozinho, me abandonou meu pai, minha mãe, minha esposa, não tenho trabalho, eu quero um lugar aconchegante. Vou àquela igreja, tapete vermelho, ar-condicionado, ventiladores, um cara que parece um psicólogo, que é um pregador da justiça de Deus, que te diz, não importa, faz o que você quiser, somente vem aqui e deixa teu dízimo, tua oferta. Não, a ira de Deus está caindo sobre esses falsos profetas. E justamente, amados, em tempos finais,
em tempos finais, Deus levanta verdadeiros homens de Deus que clamam a justiça de Deus antes do fim, porque está cheio de falsos profetas. Segunda de Pedro 3, já li, que fala do fogo que há a consumir os ímpios. Talvez vocês que não querem se arrepender, algum de aqui, ou a maioria daqui, ou todos aqui, que não querem deixar seu pecado, Deus queimará. Agora, não é o diabo quem queima, é Deus mesmo quem queima. Não é o diabo que tem a ordem do tempo, Deus tem a ordem do tempo. Ele é dono do tempo. O céu governa sobre a terra. Não há nada que Deus não esteja sob controle. E se pecadores rebeldes que não amam a Jesus Cristo, que não seguem a Jesus Cristo, vão ser queimados, é porque Deus vai queimar eles. Ou melhor dito, alguns de vocês que estão aqui, que não querem se arrepender. É forte. Nas igrejas falsas você fala um pouquinho de pecado, um pouquinho. E os membros da igreja dizem, é forte, é forte, é forte. Não é forte nada. Até estão rindo, porque é verdade. Algum pregador fica lá falando um pouquinho, assim, mínimo contra o pecado. E já o povo começa a pular, aquele frenetismo. É forte, é forte. É uma abominação de cultura evangélica brasileira. É para chorar, é para realmente repreender. O zelo de Deus consome o coração de um homem e uma mulher de Deus por ver tanta abominação feita nas igrejas católicas, evangélicas, todo tipo. Você quer ver que é forte? O que é terrível, vamos pôr linguagem bíblica, que é terrível, que o Deus terrível da Bíblia, digno de ser louvado, temido, derrame seus juízos e mate a humanidade perdida com fogo. Agora você dirá, por que só prega de desastre? Por que só prega de tragédia? Por que só prega de final? Por que só prega de pecado, de juízo? Porque isso é o que vai acontecer. Eu não posso vir e falar para vocês, você é um cachaceiro, um imoral, você ama bebida, você fala palavrões, mente todos os dias. Está tudo bem com você, Deus te ama, vem na igreja, recebe tua bênção, a chave da vitória, a corrente, está tudo bem com você, você vai para o céu, deixa teu dinheiro. Não posso. Isso é traição ao Evangelho de Cristo. Segunda de Pedro 2, mas também houve, segunda de Pedro 2, versículo 1, mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado, e através da cobiça, o amor ao dinheiro, eles com falsas palavras farão mercadoria de você, sobre os quais o julgamento não tarda, e sua perdição não se adormece. Que diz Pedro, 2000 anos atrás? Que a maioria de vocês será feito como gado, como mercadoria, que se vende ao melhor postor, ao melhor comerciante da fé, estelionatários da fé, pilantras da fé, que não amam suas almas, que querem te deixar com uma falsa paz, para quando o dia do Senhor vier como ladrão pela noite, você seja consumido e esteja indo para o inferno. Amados e amadas, acordem, o tempo do fim está próximo. Prepare-se para o juízo de Deus, prepare-se para encontrar-se com seu Deus, que é amor, mas é fogo consumidor, e abomina teu pecado, abomina a hipocrisia
religiosa do Brasil. Quantos dizem amém? Quantos de vocês podem dizer amém? É verdade, estou cansado da hipocrisia da minha igreja, eu não quero que aconteça mais. Infelizmente vai continuar acontecendo, porque uma das marcas do fim é a apostasia, a traição a Jesus Cristo pela maioria, onde o amor de muitos se esfria, onde não há fé na terra quase, e os pregadores da justiça são poucos, anunciando aquele que pode ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir e se arrepender, seguir a Cristo, o Cristo da Bíblia. Não esse pastor pilantra que sempre te diz, vem aqui, vou te dar uma visão, vou te dar uma profetada, vou te dar isto ou outro. Não, isso não é bíblico. Até porque nos últimos dias se levantarão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas que enganariam a muitos. E este é o tempo para mergulhar na palavra de Deus. Não é tempo para pedir sinais, não é tempo para pedir maravilhas nem curas. É tempo para não acreditar nos milagres, nem nas curas, nem nada disso, de falsos profetas. Obviamente, o Senhor fala claramente isso em Mateus 24, versículo 21 a 23. As igrejas falsas estão cheias de bruxos da fé. Não tem diferença de centro de macumba de Satanás com uma falsa igreja evangélica. Não tem diferença, é o católico, a mesma coisa. Você vai lá, deixa um dinheirinho, faz uma macumbinha e está curado. Não, isso não é o evangelho. O evangelho de Cristo é pregar o arrependimento de pecados, é pregar a ressurreição de Cristo, é pregar a justiça de Deus, é pregar o juízo de Deus, é pregar o fim que se aproxima, e todo mundo deve se arrepender e seguir a Cristo com tudo que tem na vida, segundo a palavra de Deus, não segundo as histórias de contos de fadas, em histórias, livros pagãos feitos por homens. Esta é a única palavra que importa, a palavra de Deus. E ela diz: virá o fogo, virá o fogo, não mais o dilúvio. Que este dia, amados, possam vocês meditar em que Deus envia um homem, um lixo como eu, um cachorro morto como eu, arrependido, regenerado, mudado, transformado totalmente para a glória de Deus, pelo qual Jesus Cristo morreu e sofreu e ressuscitou e enviou para pregar estas notícias para você. Ao final, são boas notícias. Se você se arrepender, deixar todo o pecado, todo, e seguir a Jesus Cristo em fé no seu sangue, você será salvo. As más notícias são para aqueles que pecam voluntariamente, ignoram voluntariamente, para os zombadores desta fila que dizem, ver para crer. Amados, todos que falaram isso no dilúvio de Noé, ver para crer, Noé, talvez, não digo, não está escrito isso, talvez, é uma suposição. Ver para crer, não é? Você está construindo uma arca e você diz que vai ter um dilúvio. Entre na arca. Ver para crer. Quando eles viram, já era tarde, a porta se fechou e ninguém mais foi salvo. Somente Noé e sua família. 8 em total do mundo antigo para começar uma nova geração. Muitos de vocês são como Tomé, se não vejo, não creio. E o Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo, por meio de mim, está te falando, para de ser incrédulo, crê, seja bem-aventurado, seja abençoado, creia na palavra de Deus. Pare de tentar zombar de Deus. Sabe o que Deus faz com os zombadores? O livro de Provérbios tem versículo importantíssimo para os zombadores. Que é um zombador? Aquele que diz, não me interessa, pode pregar tudo que quiser, eu não vou mudar. Deus disse que Deus vai zombar dos zombadores. Esse é o Deus da Bíblia. Leiam Salmos capítulo 2.
Deus diz que Ele vai se rir dos pagãos, dos incrédulos. Provérbios capítulo 1, Deus zomba dos pecadores. Amados, sabem por que vocês ficam assim? Porque estão cheios de tradições evangélicas ou católicas, ou de qualquer denominação. Se eu perguntar aqui, quem conhece a Bíblia? Quem pode pregar a Bíblia para mim? Quem pode citar a palavra de Deus e falar o que Deus falou com você hoje, que é importante para a sua alma eternamente? Ninguém? Ninguém quer saber aqui? Nas escolas, tem um menino de escolas, quem será? Não, a evolução. Todos viemos do macaco. Tudo foi formado por casualidade. Oh, Big Bang! Oh, Big Bang! Explodiu tudo no cosmos e aí saiu o homem e tudo que vemos. Sabem que essa inteligência artificial da internet, eu chamo, sabe de como? Tolice artificial. Porque a maioria das coisas que a, entre aspas, inteligência artificial fala são mentiras diabólicas satânicas. Eu chamo ela de tolice artificial. E vocês vão lembrar minhas palavras. Um dia já chegou a tolice artificial da internet, está negando a palavra de Deus. Por isso eu chamo de tolice artificial. Esses que são sinais dos finais dos tempos, onde o homem quer se levantar para ser como Deus, onde a marca da besta vai ser colocada na maioria de vocês, talvez, se não se arrependem, na testa, no braço, meia, por adorar a besta e o sistema da besta. E vocês não creem, dizem, eu não creio. Quando chegar, você tem um testemunho. O céu e a terra, esta estrada aqui de Anápolis é testemunho de que você escutou. E não quis se arrepender, não quis deixar seus maus caminhos para se tornar totalmente a Jesus e seguir Ele atentamente. No inferno, os ateus viram crentes, né? Viram crentes de verdade. Os maiores ateus da história da humanidade, quando eles morrem, eles viram crentes verdadeiros. Eles têm um encontro com seu Criador. E seu Criador diz: vai para o fogo eterno destinado para Satanás e seus anjos. Amado, não seja assim. Não seja tolo. Não seja ignorante voluntariamente. Não seja um escarnecedor. Volte-se a Jesus. Entre em razão com Deus. Deixe seus pecados e siga Jesus Cristo. Talvez um aqui possa entrar em razão. Talvez um jovem, uma criança. O Senhor diz: façam-se como crianças, literalmente. Se não são como crianças, não entrarão no reino dos céus. Ele fala assim: não são humildes como crianças. Para entrar ao reino dos céus precisa humildade. Para entrar ao reino dos céus você precisa ser humilde, manso, crer tudo que Deus fala na sua palavra. Todos aqueles que foram contaminados por heresias, bruxarias, histórias, mentiras, é difícil, mas não é impossível. Se você hoje quer ter um encontro com Jesus, com o verdadeiro Deus, que você tem que fazer primeiro, se humilhar, reconhecer que você não é Deus, senão que o Criador do universo é Deus. Ele te manda te humilhar diante dele. Que mais? Precisa reconhecer que você está cheio de pecados. Cheio, não um pouquinho. Eu tenho um pouquinho. Não, está cheio de pecados. Que mais? Precisa reconhecer que ainda que foi na igreja 50, 100, 1000 vezes na sua vida,
Você ainda não foi perdoado se você foi pelo motivo errado. Qual é? Serviço, obras, pactos, dinheiro, não. Você não foi perdoado ainda. Você precisa reconhecer que a única maneira de ser perdoado por Deus é quando você se arrepender, deixar seus pecados e crer no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus, unicamente por você, pecador de Anápolis, perdido, para ter salvação. Ou seja, é a fé no sangue de Jesus, é a fé no sacrifício de Jesus que te faz salvo, te dá um novo coração, uma nova vida. E você dirá, então, por que tem tanto crente pilantra? Por que tem tanto frequentador de igreja que são piores que meus amigos do mundo? É porque eles não se renderam totalmente a Jesus. Porque eles não creram verdadeiramente em Jesus. É porque eles não abandonaram sua vida verdadeiramente. É por isso, é simples. Não é porque seja mentira o que estou falando com vocês. Deus transformou uma vida absoluta de rebelião, de anarquia contra Deus, minha vida, para dar-me uma nova vida imediatamente. Fez um milagre em mim, como fez em Paulo, o apóstolo Paulo. E pode fazer, e quer fazer um milagre em você. Teu milagre não é uma casa, não é uma perna curada, não é vou tirar o teu dor de cabeça, ou vou tirar uma casa, um carro, uma esposa, não. O maior milagre é que teu coração perverso, cheio de pecado, seja transformado em um coração limpo. Um coração cheio de amor, cheio de perdão, de lágrimas. Um coração que ama teu próximo. Um coração que ama teus inimigos. Estou orando por você, sabe, moço? Estou orando por você, moço. Que o moço queimou um panfletinho outro dia, mas estou orando por ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos que nos perseguem e amar aos nossos inimigos. Amados, a mensagem é clara. Não seja enganado pelos falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas que te dizem: venha a Cristo, aceita Jesus, batiza, já você está no céu. Não, mentira! Tem que ter totalmente uma vida transformada pelo poder de Deus, na qual você já não é a mesma pessoa. E você pode dizer como Paulo, 2 Coríntios 5,17, de maneira que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis aqui todas são novas. Deus abençoe vocês e que, por favor, o dilúvio dos últimos dias, ou seja, vamos dizer biblicamente, o fogo com que Deus vai queimar aos pecadores que não se arrependem, não venha acontecer com vocês. São palavras de Deus, não são palavras de homem. São palavras de Deus. E não venhas dizer, eu quero ver para crer. Não, está escrito. Lê, 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3. Se arrependa, segue Jesus e seja transformado. De uma vez por todas. De uma vez por todas, amados. Se alguém quer mais informação, vou passar nos panfletinhos. Deus abençoe todos vocês.